O manhwa começa em um templo, onde uma mulher está salivando, e diz que sentiu o cheiro do corpo eterno. Ela então sai correndo para o templo, enquanto diz que vai comê-lo para se tornar imortal. Por outro lado, dentro do templo está um homem chamado Shen Changyan, que está morrendo de fome. Ele diz que outros viajantes são invencíveis, mas ele é o oposto, tendo seus meridianos completamente bloqueados, sendo incapaz de cultivar. Seu mestre o incentivava dizendo que ele não era um inútil, pois tinha o lendário corpo eterno. Embora ela não tenha a habilidade de cultivar a imortalidade, os céus adicionaram os atributos de Tang Sanzang, que o fez ser vítima de diversos demônios e monstros durante os últimos 3 anos. Ele tem sido saqueado por inúmeros demônios e monstros, deixando seu corpo e mente traumatizados. Então o velho não teve escolha a não ser atravessar o vazio e o trazer até esse local para se esconder. De repente Shen fica irritado e diz para os seus 2 ladrões atingir ele com um relâmpago se ousar, e o mesmo faz, deixando o prota com medo, e em seguida diz que só era uma brincadeira. Já exausto desse dia, ele decidiu voltar para a cama e esperar o velho voltar com a esperança de trazer comida. Opa! Quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É só clicar no link no primeiro comentário fixado. De repente a mulher de antes aparece e sussurra em seu ouvido para ele passar a noite com ela, mas ele já manda ela para aquele lugar e diz que ela o assustou. Sem dizer mais nada, ela deu um beijo no garoto, e enquanto faz isso diz sentir o cheiro do corpo eterno. O garoto fala que é humilhação demais estar sendo violado por uma mulher, só porque está passando fome, e avisa vozes para se protegerem das mulheres quando saírem nas suas. Ele então empurra ela para se afastar, e ela, com uma cara bem ousada, diz que ele gosta desse tipo de coisa, e logo fica sobre ele. Ele acredita que essa mulher seja um fantasma, e nos é mostrado o velho dizendo para ele ficar dentro do templo, e não é para sair de jeito nenhum, enquanto proíbe a entrada de demônios e de monstros. Voltando aos dois, a mulher, com uma cara assustadora, dá uma mordida no trapézio do prota, e ele acredita que vai morrer, quando de repente um sistema invisível apareceu, dizendo que foi liberado pelo encontro do anfitrião com um fantasma poderoso. O garoto vai estar invencível dentro deste domínio de 2 metros, e em seguida a joga para longe. Ela pergunta o que ele fez, mas o mesmo diz que agora é sua vez de dar o troco, que deixa a mulher com uma cara de psicopata, dizendo que o Shen é uma pessoa comum e seus ataques só vão fazer cócegas. Ela avança para o comer, e ele já prepara um soco que quebra o teto do templo, chegando aos céus, sendo um golpe muito poderoso. Ele mesmo fica surpreso com isso e fica alegre por ter vencido, e para melhorar, ganhou 10 pontos de domínio por matar um fantasma. O sistema esclarece que cada 100 pontos de valor de domínio pode aumentar o alcance do domínio invisível em 1 metro. Ele pergunta como conseguir mais pontos, mas o sistema responde que o prota deve descobrir isso, o deixando muito irritado, mas em seguida desmaia. Nos é mostrado um buraco no céu pelo ataque do Shen, onde alguém diz que o céu se quebrou, e se pergunta se o tesouro imortal caiu para os reinos inferiores. Um tesouro imortal então desce dos céus, e nos é dito que o mundo estará em caos novamente. No mundo superior, reino dos imortais, de repente é atingido pelo ataque do Shen, que acaba liberando a espada imortal. Um homem convocou os 12 generais imortais, e todos davam saudações ao grande imortal. O grande imortal, com um olhar sério, diz que a espada imortal que estava em uma torre há mais de 10 mil anos caiu no mundo inferior, então é para todos irem atrás dela e recuperá-la, não importa como, e matar sem misericórdia qualquer um que a cobice. No mundo inferior, o jovem Shen finalmente acorda. Ele pensa consigo mesmo que o velho impôs algumas restrições que impede a entrada de demônios e de monstros. Então qual será o problema para aquela fantasma ter entrado? Mas de qualquer forma, agora não é hora para pensar nisso. Afinal, ele está sem base de cultivo ainda, e o velhote não vai o ajudar por enquanto. Ele se pergunta se o domínio invisível se move junto do hospedeiro. Ele então coloca sua mão para o lado de fora, mas imediatamente já volta para dentro do domínio, chegando à conclusão que o domínio não vai se mover junto dele. Shen então pensa o que fazer, pois está morrendo de fome, mas se sair do domínio, ele certamente vai morrer por algo, até que ele sente algo, e uma mulher cai do céu e para em sua frente. Um monstro chamado Li Xiao aparece na porta do templo, e diz para Bauer ser honesta com ele, e para fugir senão vai bater nela até a morte. O Shen observa isso de longe, e diz que quando os cultivadores lutam, os mortais sofrem por não terem habilidades, então não vai atrapalhar a batalha deles. O garoto chama a atenção dos dois, e muito sério diz que esse é o território de um rei, e ele não permitiu que entrassem, sem contar toda a bagunça que estão fazendo, então é para se apressarem e entrarem toda a sua comida como recompensa. Li Xiao segura a mulher e diz que o garoto é só um mendigo que quer morrer, e em seguida lança alguns poderes contra o garoto, que defende tudo. A garota surpresa se pergunta como o golpe foi contido de repente, e se o garoto não era apenas um mortal. Shen, sendo muito ousado, chama o outro para uma luta, mas
se está com medo, é para se ajoelhar e pedir perdão. Li Xiao entra em fúria e convoca uma espada e parte para cima do protagonista, que aguardava a chegada do homem para dentro do seu domínio, e para a espada com simples 2 dedos. Tanto a garota quanto o homem ficaram surpresos, e com a parte da espada que o Shen quebrou, ele finalizou o Li Xiao. O sistema deu 500 pontos para o prota, que fica surpreso por saber que vai ganhar pontos ao finalizar os cultivadores. O sistema pergunta se o Shen quer aumentar sua expansão com seus 500 pontos, e o mesmo aceita, tendo agora 5 metros de domínio invisível. A garota se pergunta como o grande ancião da caverna maligna, que era um cultivador no domínio núcleo dourado, foi facilmente derrotado por um mortal. Ou será que na verdade esse garoto é um especialista que está escondendo seu poder e vivendo neste templo abandonado? O garoto então se vira e chama pela garota, que fala que tiveram uma visão do céu e a terra se partindo ao meio, aparecendo nessas montanhas. E a seita suspeitava que se tratava de um tesouro imortal que caiu neste mundo, mas não imaginou que seriam emboscadas pelo Li Xiao. Exceto por ela, outros discípulos da seita Nove Espadas morreram pelas mãos de Li Xiao. Então o agradece por ter a salvado. O garoto diz que fica feliz que a menina não seja cúmplice dele e pede para ela abrir o anel de armazenamento do Li Xiao. A garota pega o anel e o Shen pergunta se tem algo para comer. Ele, já feliz da vida por ter um frango assado, diz que precisa encontrar uma forma de ganhar pontos de domínio suficientes para cobrir todo mundo e futuramente unificar todos os mundos. A garota de repente se ajoelha e fala que o Sênior salvou sua vida, e então seus destinos estão ligados, e se ele poderia a aceitar como sua discípula. Ela agarra na perna do garoto e diz que fará qualquer coisa para ser sua discípula, pois ele salvou sua vida. Mas mesmo que ele não a aceite como sua discípula, pelo menos deixa ficar do seu lado como uma serva. O garoto fala para ela não ser irritante e que a salvou por acaso, e em seu pensamento ele diz que até aceitaria, mas sem o domínio invisível, ela não é nada, então não tem o que ensinar para ela. Porém, dentro do domínio, ele não possui água ou comida, mas sem cultivação, ele vai morrer caso saia para procurar alimentos. Então ter alguém por perto seria bom para buscar alimentos para ele. Ele dá uma tossida de leve e diz que saiu do mundo imortal há mais de 10.000 anos e treinou os 6 caminhos da reencarnação. Então qual qualificação ela teria para se tornar sua discípula? No entanto, seus destinos estão ligados e mesmo não querendo vai acertar ela caso passe no teste. Ela então se curva a ele e o sistema avisa ele que ganhou mais 100 pontos de domínio, pois formou um relacionamento com Bauer de mestre e discípula. Ele então grita de felicidade por saber que ganha pontos por ter discípulos. No entanto, a menina enojada pergunta quanto tempo o mestre está sem tomar um banho, o que faz ele pedir para ela colocar o tanque para o lado de fora e deixar a água da chuva o enchendo para ele tomar um banho. Na chuva, a garota segurava o tanque para encher de água, até que uma aura assustadora aparece e ela sai correndo para avisar que um tigre demoníaco está se escondendo do lado de fora. O Shen fica felizão pois sabe que vai ganhar mais pontos ao derrotar a fera, e em seguida já vai em direção do mesmo. O tigre, enquanto caminha, diz que está sendo atraído por uma fragrância maravilhosa, mas viu o jovem matando um demônio e um homem com apenas um golpe, e isso era muito assustador, ao ponto dele querer ir embora. Shen então fica com seu braço para o lado de fora da expansão para atrair o tigre, o que de fato ele consegue com sucesso, fazendo o bicho correr em sua direção em alta velocidade. Porém, ele fica preso no domínio invencível, e o garoto dizia que esses monstros só pensavam em devorar pessoas, e é uma pena ele ter feito isso com a pessoa errada. Então ele vai morrer aqui, e é para sua discípula finalizar o tigre. Ela concorda enquanto o tigre tá morrendo de medo e convoca uma espada, porém ela não conseguia matar o tigre por dó. Shen então pede sua espada e com um único movimento finaliza o monstro, ganhando mais 800 pontos. Ele então devolve a espada e pede para a garota cuidar do cadáver do tigre e lembrar de cortar os pedaços de carne para que possa ser comido. O garoto pergunta ao sistema o que vai ganhar ao fazer a atualização, e o mesmo diz que o sistema vai atualizar para a versão 2.0, liberando a função de todas as coisas vivas. O garoto então atualiza o sistema e imediatamente diz que essa habilidade é incrível, enquanto o sistema informa que ele vai poder iluminar a vitalidade de todos os seres vivos e trazer a sabedoria. Além disso, ele pode controlar tudo no domínio invencível. Shen pede para sua discípula trazer ervas. A mesma faz o que lhe foi pedido, e ele transforma a erva em uma grama espiritual, que faz a menina questionar o motivo disso acontecer de repente. Porém, ele manda ela sair e fica pensativo se vai dar certo o que ele quer fazer. Os dois então ficam em silêncio e de repente uma fada surge da grama, o que surpreende muito a garota. Já o próximo será um presente do Shen por respeitá-lo, dando um elixir contendo a essência da vida. Ela agradece ao Shen pelo presente, enquanto ele dá o nome da fada de Xiaoban. A garota então come o elixir e automaticamente ela melhorou do 6º céu do estabelecimento fundação para o 7º céu
do estabelecimento Fundação, e o prota ganhou mais 50 pontos de domínio. O Shen fica surpreso de ter funcionado, e o sistema avisa que como os dois estão ligados, cada vez que Bao Erbai atravessar o reino, ela fornecerá ao Shen uma parte da recompensa em valor de domínio, e quanto maior seu nível de cultivo, mais valor de domínio ela receberá. Shen pensa consigo mesmo que caso levasse mais discípulos e os ajudasse a melhorar seu cultivo, ele não ia precisar se preocupar em expandir o valor invencível do domínio. Com uma expressão bem tendenciosa, ele diz que a habilidade de todas as criaturas é muito útil, mas pergunta se a segunda é tão boa quanto a primeira, quando de repente uma espada atinge o solo, o que faz a garota se questionar se essa poderia ser o tesouro imortal. O garoto, sem entender, pergunta do que se trata, e ela responde que ontem à noite, um homem poderoso fez um grande buraco no céu com um único golpe, e quando seu pai foi verificar, ele disse que a espada imortal havia caído do buraco, e agora todas as pessoas estão a procurando. O garoto então pega a espada e a retira do chão, se perguntando se deve repará-la com a habilidade de todos os seres vivos. Ele então o faz e diz que a espada ficou mais poderosa depois de usar a habilidade, mas se ele quisesse quebrar essa espada, bastava aplicar um pouco de força, então ela ainda é inútil para ele. Ele então joga a espada para a garota caso ela queira, e ao segurar, ela sente uma pressão de um monstro assustador, que mesmo sendo gigantesco, o mestre nem sequer o leva em conta. Ela o agradece pela espada, e Yushen diz que vai mostrar mais uma coisa, e em seguida o templo fica em perfeito estado, tornando o lugar muito belo. Só que de repente, um cara aparece em busca da Bao Er. Esse homem se chama Li Batian. Ele pergunta onde está Li Xiao, e se pergunta se alguém da seita 9 espadas conseguiu o tesouro imortal, e que esse lugar é muito rico em energia espiritual, sendo digno de ser o lugar escolhido pelo tesouro imortal para pousar. De repente, o patriarca da seita dos ossos fantasmas, Qiu Qiantu, aparece, dizendo não esperar ter um lugar tão majestoso nessa montanha quebrada. Li Batian se assusta com esse homem, pois não esperava que o velho iria vir junto, enquanto o prota só fica com uma expressão séria o tempo todo. Li Batian avança para atacar o Qiu, enquanto o patriarca aceita o desafio. Porém, o Shen está muito furioso com esses invasores, ainda mais por quebrarem seu telhado. Li Batian ataca e diz que é o dono dessa terra. Já o patriarca diz que pertence à seita de ossos fantasmas. Shen observa ambos, porém não podia fazer nada já que estavam fora do domínio. De repente, a garota diz em voz alta que mestre é o mais forte deste mundo e que venceu Li Xiao em uma luta. Li Batian pergunta se isso é verdade, e Shen fala que Li Xiao foi morto em segundos, e o que vai fazer quanto a isso. Li Batian desce até eles e diz que já nem sabe quantos mortais já matou, mas há dezenas de milhares de almas mortais que ele refinou nesse selo. A garota mandava o homem ficar quieto, mas Li Batian diz que não vai hesitar em matá-la só por ser filha do líder da seita das 9 espadas. Ele então ataca a garota, mas seu ataque é facilmente parado pelo Shen, que diz que no campo invencível tudo está sob seu controle, incluindo o próprio cultivo de Li Batian. De repente, o homem cai no chão, e o sistema avisa que os 3 intrusos da caverna do dragão do mal regressaram ao estágio de refinamento do QI, dito pelo Shen ser o mais baixo de todos. O patriarca fica assustado ao ver que o Shen cortou diretamente o cultivo de Li Batian. A garota então vai na direção do Li Batian para finalizá-lo, querendo vingar seus irmãos. Porém, o homem sorri e diz que nem o pai dela poderia o vencer, e mesmo que seu cultivo de QI vai para o estágio inicial, isso não vai o impedir de esmagar eles com seu anel de armazenamento. A garota avança e faz um corte que emite uma poderosa luz dourada, que finalizou Li Batian facilmente, deixando o patriarca assustado e convencido que esse é o poder da espada imortal. Então vai pegar ela distraída para pegar a espada. Ele solta um sorriso medonho e de repente se assusta com algo. Ele se lembra do mestre e pergunta se poderia vencê-lo. A garota então fica com um sorriso de psicopata e diz que os homens foram desrespeitosos com seu mestre antes. Eles até tentam fugir, mas a garota lança alguns ataques, finalizando vários homens. O sistema informa a Shen que sua discípula finalizou 3 cultivadores do núcleo dourado e ganhou 1.500 de valor de domínio, e agora o domínio invencível é de 22 metros. A garota carinhosamente pergunta por que não cortar todos do culto dos ossos fantasmas, pois eles transformaram pessoas vivas em escravos fantasmas, sendo algo maligno. O patriarca pede para a garota não derramar sangue. Ele se ajoelha e diz que sua seita está funcionando há décadas. Ela é muito famosa, porém não é maligna, então deve haver um mal-entendido entre eles, mas de qualquer forma ele não vai mais os incomodar, e pede para seus subordinados se ajoelhar diante dos mais velhos e admitirem seus erros. Ele por fim pede para esquecer seus erros e deixem-os viver. O Shen diz ter pensado que viu o patriarca usando o movimento, que era um número esmagador de espíritos malignos, e com uma expressão séria perguntou se o patriarca acha que ele é cego. O patriarca então ordena para todos atacarem Shen, porém com um único movimento eles são derrotados. Acontece que isso deu uma brecha para o patriarca escapar. A garota avisa que se o patriarca escapar,
ele vai revelar a espada imortal. E então os caçadores virão. Sem muita preocupação no rosto de Shen, ele pergunta o que deve fazer. Já na seita dos ossos fantasmas, o patriarca diz que vai fazer o ancião supremo finalizar o Shen para recuperar o tesouro imortal. No entanto, um de seus subordinados entra na sala e diz que o antepassado que acendeu a imortalidade há 5.000 anos apareceu. Ele se encontrou com o ancião supremo e está esperando pelo patriarca. Já na seita, o patriarca se curva e pede perdão pela demora, mas o homem apenas diz que por ordem dos imortais, ele vai descer ao reino inferior. Ele expande sua aura ameaçadora e diz para o patriarca deixar seus sonhos mesquinhos de lado e se concentrar em trabalhar, até porque se o imortal quisesse, poderia facilmente derrotar todos eles com um único golpe. Os inferiores se curvam por medo, e o homem avisa que a missão do patriarca é encontrar a espada imortal. O patriarca então diz que já sabe onde ela está, e muito furioso o homem diz para ele falar logo. Já no templo dos imortais, Shen ainda está preocupado com o alcance do domínio. Mesmo sendo 22 metros de alcance, ele ainda precisa da Bauer para ter comida. Quando ele obteve o domínio, ele só tinha capacidade de lutar sendo invencível, e não tinha controle sobre domínio, e sua percepção era comum. Mas assim que ele atualizou o sistema, ele conseguiu a habilidade de todos os seres vivos, e conseguiu controlar tudo dentro do domínio, tendo uma percepção mais nítida das coisas. Mas agora ele precisa aumentar o nível de cultivo de Bauer. Ao ver ela com a fada, ele acredita poder aumentar o cultivo de Bauer com a habilidade de todos os seres vivos. Afinal, ele conseguiu transformar ervas comuns em ervas espirituais. Ele puxa a garota e diz para beijar ele rapidamente, e quer mostrar algo para ela. Ele fala que se ela conseguir suportar, ela vai se sentir tão quente ao ponto de querer morrer, mas no final vai ser como subir aos céus. A garota obviamente fica envergonhada e imagina que vai vir safadeza por aí. O jovem coloca sua mão no rosto da menina e uma grande energia começa a surgir. Ele pergunta qual a sensação é para ela e ela diz estar sentindo formigamento. Ele aumenta mais seu poder e a garota diz que a energia do mestre é muito boa e se sente muito cheia e confortável. Porém, o Shen não viu sinais de aumento de cultivo vindo da garota e reforçou mais sua habilidade. Mas a garota diz que está sentindo muita dor e não aguenta mais, fazendo parecer que seu corpo vai explodir de tanta energia. Porém, eles não podem parar agora e ela precisa aguentar mais um pouco. Ela começa a se lembrar dos seus treinamentos e grita que não vai morrer assim, quando de repente um raio cai do céu e uma voz surge dizendo como Shen ousa fazer tudo isso e começa a jogar mais trovões, fazendo até mesmo feras fugirem do local. Hong observa tudo e se pergunta por que a tripulação do trovão está atacando essa grande montanha, ou se isso era por conta do tesouro imortal. Já Tuoba teme que se um desses raios o atingir, eles podem acabar morrendo. Enquanto eles se questionavam dessa situação repentina, Shen diz que controlou o poder da tripulação do trovão e logo a Bauer vai absorver esse poder. Novamente nos mostra os semi-humanos e estão espantados com o que estão vendo, pois uma jovem era claramente vista no centro dessa tripulação. Assim que a tripulação se dispersou, eles foram no local onde está a jovem e lá está a jovem cultivando seu poder, enquanto seu mestre já havia os visto. Eles ficam surpresos ao verem ela, pois seu poder de cultivo está muito além para uma garota de 18 anos. Hong, no entanto, diz que essa garota é um grande talento da raça humana e não quer mais lutar pelo tesouro, mas vai querer levar a garota junto com ela. Eles observam a garota e falam entre si que ela é um talento descomunal, sendo mais valioso que um tesouro imortal, caso seja cultivada. Hong imediatamente vai na direção da garota para torná-la sua discípula, mas Tuoba não quer deixar a garota ficar com a Hong. Nisso, a cobra invertida dispara para Bauer, mas Hong vira uma raposa gigante e os dois começam a lutar. Porém, o Tuoba diz para ambos pararem e irem até a garota para ela mesma decidir quem quer seguir. A discípula finalmente abre seus olhos e diz que passou o terceiro nível da fase núcleo dourado, ficando assustada e sem saber se isso é real, pois um cultivo do nível dourado já está no nível de um ancião da seita das 9 espadas, e ela quebrou esse nível facilmente. Seu mestre diz que ela com certeza vai passar para o nível da alma nascente e dá um anel de armazenamento como presente. Ela diz que esse anel é comparável à metade da seita das 9 espadas, e se ele tem certeza que vai dar o anel para ela, mas ele diz que sim, pois não se importa com essas coisas. De repente, Tuoba aparece e se apresenta. Ele oferece 3 núcleos dourados condensados, com a essência de 3 grandes monstros, caso a Bauer o adore. Já a serpente invertida oferece o fruto da juventude imortal. Caso ela tome um deles, ela vai conseguir a juventude eterna. Shen pensa no que o velho disse sobre esse fruto imortal, que mudaria seu físico ao tomá-lo, então ele quer ter esse fruto para ele. Hong, por outro lado, não tem nada a oferecer à garota, porém se ela aceitasse sua discípula, ela vai tomar Bauer como sua filha, consequentemente a tornando respeitável para todo o clã celestial da raposa antiga. Isso deixa os outros dois surpresos, pois não tem como competir a uma oferta de se tornar imortal. Por fim, a Hong chama a garota para ir com
ela, mas ela recusa, o que deixa os três com cara de tacho. Bem convicta com o que disse, ela continua falando que seu mestre é o melhor, podendo transformar ela em uma deusa caso quisesse. A mulher irritada pergunta quem era o mestre da garota, e Shen responde que é ele. A mulher indignada diz que ele não passa de uma formiga sem cultivo, e a cobra invertida quer matar ele, para decidir quem vai se tornar mestre da menina. Já Tuoba diz que como a garota acha que Shen é qualificado para ser o mestre dela, ele vai querer ver isso com seus próprios olhos. Shen manda ele vir para cima e o mesmo faz, porém todos ficam surpresos ao ver que o Shen não se feriu, e recebeu o golpe no peito aberto, mas já que o touro o atacou, ele vai devolver na mesma moeda. Shen prepara um único dedo e faz um buraco no corpo do monstro, deixando a cobra invertida e Hong totalmente surpresos. Tuoba cai no chão aparentemente morto, e sendo sarcástico ele pergunta se ele é qualificado para ser o mestre da Bauer. Os dois com uma cara de tacho falam que ele está sim, e na verdade são eles que não estão. A cobra invertida oferece até mesmo seu fruto como desculpas. Nisso Shen pensa consigo mesmo que está com falta de pessoas, então seria uma boa manter os três com ele. Desse modo ele pega a fruta imortal e pergunta como a cobra invertida conseguiu ter ela, e o mesmo responde que esse fruto foi obtido por seu divino ancestral Pitão Dourado, há 3.000 anos na antiga Montanha de Bronze. Somente quando a árvore imortal foi descoberta, os imortais desceram para o mundo inferior e a levaram embora. Portanto, além dessas que ele tem em suas mãos, não há mais frutas imortais no mundo inferior. O Shen olha para a garota e pede para ela comer a fruta e deixar apenas o caroço. A garota então agradece seu mestre e come a fruta, e aparentemente o que o velho havia dito ao Shen era verdade. Essa fruta pode transformar um corpo comum em um corpo imortal. O prota pega o caroço da fruta e vai tentar cultivar ela. Nisso a cobra invertida diz que a árvore precisa ser plantada em um ambiente bom, caso contrário será difícil florescer. Uma luz de repente é emitida, e a árvore cresceu naquele lugar, porém tinha apenas um fruto imortal, e isso não era o suficiente para compensar o crime dos invasores desse local. Então eles vão se tornar subordinados dele, ou podem morrer. Tuoba imediatamente se curva e aceita ser servo do Shen, e os outros também fazem o mesmo. Shen diz que como todos são submissos a ele, ele não vai os tratar mal, por isso vai dar um presente a eles. Os três começam a sentir suas aptidão aumentando, e novamente uma voz surge dizendo que o Shen mudou o destino de 3 pessoas, e ataca ele novamente. Porém o Shen para o ataque e usa o mesmo para dar mais poder a seus novos subordinados, cultivando seus poderes. Shen, todo exibido, pergunta quantas fileiras eles evoluíram, e a cobra invertida diz que vai checar na pedra de talento para testar a quantidade exata das melhorias. Ele explica que as aptidões vão de 1 a 9, o que corresponde a 9 cores, sendo o vermelho a primeira posição e o dourado a 9ª. Ele então pega a 8ª posição, tendo uma coloração preta, e os outros 2 também ficam nessa posição e comemoram. Shen pensa consigo mesmo que eles podem evoluir muito mais, e a Bauer quer saber em qual posição que ela deve estar, o que faz Song dar uma pedra de talento para ver qual sua posição. Ela então pega a pedra e sua cor some, deixando Hong sem entender o que aconteceu. Porém a cobra invertida diz que ela pode ter se tornado uma imortal. Bauer pergunta ao Shen se suas habilidades atuais não seriam imortais, mas o mesmo diz que ela apenas alcançou a qualificação mais alta no mundo inferior, mas acima deste mundo há qualificações mais altas ainda, por isso que a pedra não pode medir o seu poder. Os 3 novos subordinados ficam maravilhados com a sabedoria do mestre, e a cobra invertida oferece um dragão rei da galinha de fogo para eles, dita por Hong ser muito deliciosa essa carne, sendo uma iguaria na terra. Em seguida vemos Bauer na espada imortal com 2 galinhas de fogo, porém a seita dos ossos fantasmas estavam à venda e a cercam para roubar o tesouro imortal. A garota fala em seu pensamento que não pode vencer, pois está 1 contra 4 e os outros 3 estão na fase da alma nascente, então ela deve encontrar uma maneira de escapar. Ele ataca a garota, porém a espada faz uma barreira que a protege, deixando o patriarca assustado ao saber que ela é uma praticante do núcleo dourado e que há alguns dias ela estava apenas na fase de estabelecimento da fundação. 2 homens comentavam que ela era muito dotada por estar no estágio de núcleo dourado aos 18 anos, mas mandam o patriarca finalizar e pegar a espada sagrada imortal. O homem então avança para o ataque e os 2 golpes se colidem, o que dá uma brecha para a garota escapar. A cena muda para Hong, que está jogando contra a cobra invertida e os demais, mas o mestre ganha deles nos jogos também. Ele diz que já estava na hora da Bauer voltar, e a Hong diz que o poder da Bauer está diminuindo, mas Shen diz que não está preocupado, portanto
Mesmo que ela não lute contra animais monstruosos ou cultivadores imortais, ela vai voltar com segurança. Voltando para a garota, ela ainda está fugindo, porém está quase chegando ao templo, quando de repente uma mão gigante aparece e ela acaba sendo atingida. Uma mulher aparece e diz que Abauer recebeu uma palma da mão, então não vai viver por muito tempo. No chão, a garota está muito ferida e a espada emite uma luz e parte para outro lugar, mas a mulher infelizmente consegue pegar a espada. O patriarca para na frente da garota e diz que vai matar ela agora, mas de repente ele cai no chão e nos é mostrado Hong e os demais, que chegaram para proteger a garota. Ela pergunta se o mestre quem havia chamado eles para a salvar, e Hong confirma que sim. Nos é mostrado uma conversa de um tempo atrás, e os três debatiam se o mestre estava apenas testando o Abauer, e o Tuoba diz que a garota vai morrer se continuar assim, mas o Shen em fúria diz para eles irem salvá-la, e que aqueles que a prejudicarem serão mortos sem piedade alguma. Voltando para a garota, ela está sendo curada e desesperada. Hong diz que a alma da menina está instável, então deve ser levada ao mestre o quanto antes. O patriarca que fez isso com Abauer aparece e diz que é inútil recuperá-la, pois está sob seu feitiço de devorar alma, e se ela não desfazer o feitiço, a garota com certeza vai morrer. Já a cobra invertida diz que ele não parece muito inteligente e que conhece sobre a maldição da seita fantasma que devora a alma. No entanto, é só matar quem lançou o feitiço e a maldição vai se quebrar naturalmente. O patriarca cai no chão com medo e o Tuoba parte para cima, quebrando o escudo da mulher, que diz que a força bruta do touro é gigantesca. Ela tenta segurar o ataque, mas a cauda da cobra invertida o atinge e pede para matar aquele que atacou o feitiço na Bauer, para ela voltar ao normal. Enquanto essa luta ocorre, Shen está furioso e frustrado pela situação da Bauer. Ele diz que no passado isso ocorreu e está acontecendo novamente. Ele se lamenta e fica com as mãos trêmulas, dizendo ser um perdedor que se esconde, mas no momento ele não pode ficar se lamentando, então vai expandir o domínio para cobrir todas as semi-montanhas. Voltando à batalha, a mulher acabou deixando cair a espada imortal, que cai bem na frente do patriarca, que diz que vai pegá-la e devolverá ao antigo ancestral da seita dos ossos fantasmas. Porém, ele não pode sair agora. Caso os três anciões caem aqui, a seita dos ossos fantasmas não terá base alguma. Então o destino da seita está em suas mãos agora. Atrás de uma pedra ele se escondia, e em seguida ia na direção da Bauer para capturá-la. E isso faz Shen partir em sua direção gritando de raiva. Isso deixa o patriarca assustado, e a espada imortal sai de sua mão em direção ao Shen, se transformando em uma luva. Muito irritado, Shen faz um poderoso ataque, destruindo completamente o corpo do patriarca, e por fim salvando o Abauer. A alma do patriarca consegue escapar, e fica triste por perder seu corpo, mas ele sente um cheiro diferente, e diz que é o corpo eterno, ficando em dúvida se é o Shen, ou se tem algo a ver com ele, tendo uma chance de voltar à vida novamente. Voltando para o Shen e a Bauer, ela ainda está muito ferida, e enquanto a cura, ele diz que não vai perdoar nenhum deles. De repente ela abre os olhos e chama por seu mestre, se desculpando por não trazer a galinha de fogo, mas o garoto diz que ela não tem culpa alguma, e somente ele deve ser o culpado por isso. De repente um clarão aconteceu no céu. A luta entre os anciões contra os monstros ainda não havia acabado, e Hong em sua forma de raposa a joga para longe, caindo no templo do mestre. A mulher ficava de joelhos já muito machucada, e o Shen a olhava com um olhar de quem dizia que não vai ter perdão algum aqui. No entanto, a mulher, sem ter conhecimento sobre ele, fala quem ele pensa que é para olhar dessa forma, e se ele está querendo morrer. De repente ele parava na frente da mulher e acerta um tapa nela. Ele pergunta se ela é o ancião supremo, e acerta outro soco muito forte na mulher. Ele pisa na cabeça dela e aponta suas mãos para o céu, chamando os outros dois para a porrada. Hong diz para eles serem bons lutadores e não fazer seu mestre passar raiva, o que faz a mulher ficar pensativa sobre Hong ter chamado ele de mestre, pois ela nunca ouviu falar de um monstro antigo da fase de transformação de Deus nesse continente. De repente o patriarca chamava pelos anciões e diz que seu corpo foi dilacerado e pede para protegerem a sua alma. No entanto, a mulher nem dá bola e o chama de lixo e fica com uma expressão séria, falando que eles precisam conseguir o corpo eterno. A mulher pergunta para o terceiro ancião o que ele acha da ideia, e o mesmo concorda e tira sarro do Shen, mas o Shen só quer que eles venham logo, pois ele é mais feroz do que alguém na fase de transformação de Deus. Os inimigos ficaram atentados com o cheiro que o corpo eterno emana, e um deles partiu para cima sem hesitação, mas Shen o segurou pelo rosto e com um olhar demoníaco o jogou contra o chão várias vezes, deixando seus discípulos assustados e ganhando mais 1.200 pontos por finalizar um cultivador. A inimiga ficou um pouco assustada com tanto poder e acredita que o cultivo do Shen seja maior que o dela, então decidiu fugir, mas Shen obviamente não ia deixar ela fugir e usa sua habilidade para aumentar o cultivo da moça. Novamente aparece uma tripulação do trovão, que é usado pelo Shen
Shen para aumentar o poder da moça, a transformando em um deus. Porém, ela morreu logo em seguida por ele, o fazendo ganhar 2.000 pontos. A primeira mulher que ele tinha derrotado inicialmente fica assustada, e ele aumenta o cultivo dela. Porém, a tripulação celestial não apareceu dessa vez, fazendo ele finalizar a mulher imediatamente. Os 3 novos discípulos estavam espantados com tanto poder, afinal eles não conseguiram derrotar seus inimigos, mas seu mestre aumentou o cultivo deles e os finalizou com apenas um ataque, se questionando agora se seu mestre tem o nível do reino imortal, ou até mesmo superior. No fim, Shen conseguiu 5.250 pontos de cultivo, e evoluiu seu sistema para o nível 3, tendo agora um alcance de 74 metros. A alma do patriarca desesperado diz que precisa sair do templo, mas Shen pede para ele aparecer, e o mesmo sai chorando dizendo que estava errado, e tenta conseguir perdão em troca de informações que ele possui sobre o mundo. No entanto, Shen o agarra e o joga para a cobra invertida, pedindo para ela perguntar a Bauer o que fazer com essa alma, já que foi o patriarca que causou tudo isso. Já de noite eles estão jantando, e o Shen diz que precisa aumentar o alcance de domínio, pois ainda é muito pequeno, mas ele precisa ganhar mais pontos não só para aumentar seu domínio, mas para evoluir o sistema também. Ele então pensa consigo mesmo que tem o corpo eterno e a espada imortal para atrair pessoas, porém seu corpo faz Bauer e os 6 monstros saírem do controle, então ele vai usar somente a espada para atrair monstros e demônios. Se passaram 4 horas e todos estão dormindo com exceção do Shen, que grita revoltado de não ter aparecido nenhum monstro, fazendo os outros acordarem. O patriarca chega perto do Shen e diz que sabe o que está acontecendo de errado. Há 6 monstros no templo, e a aura do mestre é muito forte, fazendo com que ninguém se aproxime do templo. Shen então usa sua habilidade de todos os seres vivos para voltar os cultivos dos 6 monstros ao estágio de refinamento de QI. Shen vai na direção da espada e quer usar ela para atrair monstros, e ela emite uma enorme luz, chamando a atenção de diversos monstros e demônios, que em pouco tempo cercaram completamente o templo. Shen, sem muito papo, já destruiu todos os monstros, matando todos em segundos. Porém, ele ainda não pode evoluir o sistema, pois precisa de 5.000 pontos, e ganhou apenas 3.200 ao matar todos os monstros e demônios. Shen se questiona o motivo de ter vindo apenas demônios de baixo nível. Pode ser que eles se esconderam para ver o que aconteceria, ou apenas não sentiram o poder da espada. De qualquer forma, ele tem uma tarefa para os 6 monstros: revelar a localização da espada imortal para todos os demônios das semi-montanhas. Shen pergunta qual deles está mais familiarizado com o estado das nuvens, e a cobra invertida diz que é do clã Pitão Dourado, no estado da nuvem, sendo mais familiarizado com o estado da nuvem entre os 3. Shen então pede para a cobra descobrir qual força destruiu anteriormente a seita eterna enquanto estiver lá, e para perguntar sobre Feng Qiun, o chefe da seita eterna. Já Hong e Tuoba é para espalhar a notícia do tesouro imortal. Uma semana depois nos é mostrado Ling Qingshan sendo o patriarca da seita das 9 espadas e o supremo ancião da seita das 9 espadas, Ling Hai. O velho diz que o Kyu Gantu os informou que Bauer estava no topo da montanha imortal voadora, e o outro fala que Kyu também disse que Bauer estava com a espada imortal. Então eles precisam recuperar a garota e não se envolver com esse tesouro, caso contrário sua seita das 9 espadas estará em desastre. Dentro do templo, Shen está bem calmo e deitado, enquanto o patriarca faz massagem, até que Shen sente algo e diz que vem outras pessoas do reino da alma nascente. Os dois então chegam no templo e a garota diz que são seu pai e avô. Seu pai pede para ela voltar para a seita, mas a mesma recusa porque quer ficar com o mestre. Seu pai, irritado, fala que esse mestre é um perdedor. Sua filha, tentando não causar brigas, diz que o mestre pode matar qualquer pessoa na fase nascente com um único tapa, mas seu pai diz que ele é muito exibido, e já que é tão forte, por que não mata alguém com apenas um fôlego? O Shen então responde que vai tentar da próxima vez, deixando o pai da Bauer muito irritado, querendo brigar. Porém, algo caiu atrás deles. Era Hong e Tuoba que haviam chegado. Hong pergunta se eles estão ali para pegar o tesouro imortal, mas os dois se explicam e falam que não estão ali pelo tesouro, mas Bauer avisa que é um mal entendido e que na verdade os dois são sua família, fazendo a Hong não muito feliz dizer sentir muito. Shen pergunta se eles fizeram o que lhe foram pedidos, e ela confirma que sim e o chama de mestre, deixando os dois muito surpresos. O velho diz consigo mesmo que esses 6 monstros que governam a terra o chamaram de mestre, e ele não consegue ver através de Shen, então presume que Shen seja um deus da transformação. O avô pede desculpas por antes e diz que seu filho o tratou dessa maneira porque tem que proteger a sua filha. Por outro lado, eles precisam levar Bauer para a seita pelo seu próprio bem, e espera que Shen não impeça eles de fazerem isso. Shen diz que não tem problema, portanto que ela queira partir com eles. O velho diz que os imortais estão atrás da espada imortal. Mesmo que Shen possa se defender contra os imortais, a Bauer ainda pode morrer
morrer. Shen pergunta se os imortais estão vindo para esse mundo, e o velho responde que é a seita dos ossos fantasmas logo levará seus discípulos a recuperar o tesouro imortal, e com a ajuda dos imortais eles não vão ter chances. O pai da Bauer fala que o patriarca da seita dos ossos fantasmas é astuto e impiedoso, então Shen deve tomar cuidado. Já o velho diz que Shen deve interrogar o patriarca para saber o paredeiro da espada imortal, mas que não vale desistir de sua vida por um momento de ganância. O patriarca xinga o velho e diz que eles estão tentando manchar a inocência das pessoas nas suas costas. Ele chega perto do Shen e fala que não quer a espada imortal e nunca quis ela, querendo apenas servir o mestre para o resto de sua vida. Isso deixa o velho e seu filho em choque, por saber que o patriarca está em uma forma de alma, e não conseguem acreditar que ele esteja bajulando Shen. Vendo que os dois têm dúvidas sobre ele, Shen vai mostrar o que pode fazer e pede para trazerem os convidados. Alguns monstros então aparecem e estão atrás do tesouro imortal, o que deixa o velho assustado demais, pois eles são os 10 monstros. Bauer então diz para eles não ficarem com medo, pois o Shen é muito poderoso e também deu a ela a espada imortal sem pensar duas vezes, de tão forte que ele é. Os monstros conseguem ver a espada na mão da garota e falam que vão a matar o quanto antes. O prota então pede para os dois verem o que ele vai fazer, e em seguida começa a fazer uma dança engraçada que deixa os monstros enojados, e o avô da Bauer se questiona se ele realmente pode vencer esses 6 monstros. Porém, ao terminar a dança, os monstros começam a inchar e por fim explodir, fazendo o prota ganhar mais 12.000 pontos de domínio. Todos olham sem entender nada e agora acredita que o Shen possui o poder da lei. O pai da Bauer pergunta se ele poderia ser um imortal, mas o avô acredita que não por vários motivos, e agora acreditam que ele pode ser o lendário que pode vencer os imortais. Já com os pontos necessários, o sistema atualiza para a versão 3.0, adquirindo a habilidade verdadeira interpretação do caminho imortal, mas de repente o selo que proíbe seu corpo imortal foi desfeita, fazendo Hong e os demais irem para cima do garoto, porém ele os para em seguida facilmente. Nos é dito que a verdadeira interpretação do caminho imortal pode ser usada para cobrir o corpo do hospedeiro em emanações imortais, não apenas para ocultar sua aparência, mas também para ocultar a aura do corpo eterno. Ele então recebe um presente e pede para abrir, obtendo a função Espelho e Lua, e recebe o cartão de experiência da função Eterno Caminho Imortal, e essa função só pode ser usada uma vez. Esse cartão pode transformar qualquer coisa em imortal, então o prota pensa em usar em si mesmo para não ter mais um corpo fraco, mas logo o sistema informa que essa carta só pode ser usada em objeto, e o Shen pergunta se ele poderia usar essa habilidade no domínio invencível, e se ela vai evoluir de acordo com a expansão. O sistema afirma que é exatamente isso que vai acontecer, e o prota tá a fim de fazer isso mesmo, mas é interrompido com um grito, e logo aparece a Xiaoban evoluindo para uma forma humana, e chama o Shen de mestre. Se vocês quiserem uma continuação, eu peço que deixe uma resposta aí nos comentários, e claro, deixe o like, e se inscreva para não perder mais vídeos aqui no canal.